Olá, alunos do oitavo ano, beleza? Professor Alexandre trazendo mais um videozinho na matéria dessa semana. Vamos lá. A gente vai falar sobre monômios. A gente já começou a falar sobre isso semana passada. E essa semana a gente vai continuar com esse assunto. Vamos aprofundar, né? Ainda mais esse assunto. Relembrar o que é um monômio. Falar sobre soma e subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de monômios, né? Como fazer operações matemáticas utilizando monômios. Então vamos relembrar o que é um monômio? Vamos lá. Um monômio pode ser um número ou uma expressão algébrica formada por uma multiplicação entre um número, esse número é chamado de coeficiente, e variáveis, que é chamada de termo literal, que é chamada de parte literal. Então vamos relembrar, a gente já viu isso semana passada, mas vamos relembrar só para não cair no esquecimento. Por exemplo, esse monômio aqui, ó, formado pelo número e pela variável, né? Então, ó, o número no caso é 7, esse é o coeficiente, 7, e a parte literal é x. A variável é x é a parte literal, ok? Esse outro exemplo aqui, ó, menos 3xy ao quadrado. O número é menos 3. Então, menos 3 é o coeficiente, ó, coeficiente menos 3. E a parte literal são as variáveis, são as letras. Então, no caso, ó, xy ao quadrado. Aí você pode se perguntar, mas professor, esse 2 aí não é número? Esse 2, na verdade, é um número que está representando uma letra. Vou te explicar por quê, ó. Vamos ao rascunho aqui, ó. Só para você entender, ó, xy ao quadrado. O que é esse xy ao quadrado? Ó? É a letra x, e esse y ao quadrado, ele indica que o meu y está se repetindo duas vezes na multiplicação. Por isso aqui é y ao quadrado. Por essa razão, ele entra na parte literal e não no coeficiente. Tá bom? O coeficiente é só a parte numérica. Esse y ao quadrado quer dizer que o y se repete duas vezes. Tranquilo? Vamos relembrar também que são monômios semelhantes. Já vimos isso semana passada, mas vamos relembrar para a gente ter um bom entendimento da matéria de hoje. Dois monômios serão semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Dois monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Então a gente tem vários exemplos aqui. Ó. Por exemplo, menos 3x elevado à quinta e 2x elevado à quinta. Ó. Repara que a parte literal, ó, x elevado à quinta, essas partes são iguais. Se essas partes são iguais, são monômios semelhantes. Agora, olha esse outro caso aqui. 4,2x ao quadrado, a parte literal é x ao quadrado, e 3x. Eles não possuem partes literais iguais. Então, eles não são monômios semelhantes. X ao quadrado é diferente de x. Ah, professor, é a mesma letra. Beleza, é a mesma letra, mas as partes literais são iguais, porque aqui é x ao quadrado e aqui é x. Ok? Próximo exemplo, ó. 23t ao cubo e 5t ao cubo. Ó, parte literal, t ao cubo. Se as partes literais são iguais, eles são monômios semelhantes. E por último, ó, 9y e 9z. A parte literal aqui é y, a parte literal aqui é z. Partes literais diferentes, eles não são monômios semelhantes. Beleza? Bom, relembramos aqui o que é monômio, lembrando que a gente já viu essa partezinha aqui na semana passada, mas a gente só está relembrando para refrescar a memória. Agora a gente vai fazer as operações com monômios. Vamos começar com soma e subtração. Bem simples, bem facilzinho, presta atenção. Podemos somar ou subtrair monômios, porém somente os monômios semelhantes. Nós podemos somar ou subtrair os monômios, porém somente os monômios semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Se os monômios não tiverem a mesma parte literal, você não pode somá-los nem subtraí-los. Por exemplo, na letra A, 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Parte literal, x ao quadrado, então eu posso somar. Então o que eu faço? Ó, é uma soma, 5 mais 3, 8, a parte literal é x ao quadrado. Eu repito, x ao quadrado. Simples, né? Letra B,
8mn mais 3mn menos mn. Qual é a parte literal? mn. mn, ó, as partes literais são iguais. E agora? Aqui eu vou somar e aqui eu vou subtrair. Lembrando, quando não tem número, aqui é o número 1. Se não aparece o número é 1. Então a gente vai fazer, ó, 8 mais 3, 11. 11 menos 1, 10. 10. E repito a parte literal, ó. No caso, mn. mn. Ok? Letra C. Repare, ó, letra K é a parte literal. Se a letra K é a parte literal, a gente vai, no caso, subtrair os valores aqui. Então vamos lá. 5 menos 2, 3. 3 menos 13, se você tem 3 e deve 13, você está devendo 10, ó, menos 10k. Beleza? É só repetir a parte literal. E o último exemplo de monômio, repare, ó, aqui eu tenho parte literal valendo A e parte literal valendo B. Então, bem simples também. Eu só posso somar ou subtrair A com A e B com B. Então vamos fazer A com A primeiro, ó. 8A menos 10A. Se eu tenho 8 e devo 10, vou ficar devendo 2. Ó. Menos 2A. Agora B com B. Ó. 5 mais 7, 12. 5 mais 7, 12. 12 menos 12, 0. Se vai dar 0, eu simplesmente cancelo. Ó. 5 mais 7, 12. 12 menos 12, 0. Eu cancelo esses três valores. Por que eu cancelo? Porque vai dar 0. Então a resposta final, menos 2A. Somente menos 2A. Tranquilo? Então aqui é a soma e subtração de monômios. Vamos agora à multiplicação de monômios. Como é que a gente resolve a multiplicação de monômios? Vamos lá. Para multiplicar dois monômios, multiplicamos os coeficientes e os termos literais entre si. Exemplos, vamos lá. Eu vi aqui que é uma multiplicação de monômios. O que eu vou fazer primeiro? Vou multiplicar os coeficientes. Somente os coeficientes por enquanto. Então aqui, ó, coeficiente 2, coeficiente 2, coeficiente 3. Eu vou multiplicar esses três valores. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Agora eu vou para as partes literais. Vamos lá. Parte literal. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x, y, z. Vamos com calma aqui, vamos com calma, ó. X. Olhando essas três partes, eu tenho x aqui e x aqui, ó. Repara que o x se repete duas vezes. Como o x se repete duas vezes, x ao quadrado. Agora eu vou para o y, ó. Y se repete duas vezes, ó. Se o y se repete duas vezes, y ao quadrado. E o z só aparece uma vez. Então, o z só aparece uma vez. A resposta final, ó, 12x ao quadrado, y ao quadrado, z. Letra B. Primeiro eu multiplico os coeficientes. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Agora a parte literal. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e aqui eu tenho C. Repara que as letras não se repetem. Como as letras não se repetem, você vai colocá-las aqui ao lado. Ó. A, B, C. A, B, C. Beleza? Letra C. Vamos lá. Primeiro, os coeficientes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tranquilo? Agora vamos ver as letras. Vamos lá. Ó, aqui é A, aqui é A e aqui não tem A. Então repara que a letra A, ó, se repete duas vezes. Ó. Então A vezes A elevado ao quadrado. Vamos ver a letra B, quantas vezes aparece. Ó. O B aparece uma vez aqui e mais uma vez aqui. Ó. B vezes B, B ao quadrado. Agora a gente vai ver a letra C. Ó.
A letra C aparece uma vez aqui e uma vez aqui, ó. C vezes C, C ao quadrado. Tranquilo? E como essa multiplicação de monômios poderia aparecer assim um problema? A gente tem um exemplo aqui na letra D. Vamos a ele. Como poderíamos armar uma expressão algébrica que represente a área da figura 1? Vamos olhar aqui, ó, a área da figura 1. A altura é 2x, repare que é um retângulo, a altura é 2x, e a largura, ó, ou o comprimento, tanto faz, é 6xy. Então, como é que eu tiro a área de um retângulo? Eu pego a base, que é 6xy, e multiplico pela altura. Então, no caso, ó, a base, como é que eu acho a área da figura 1? Ó, vou botar aqui, ó, A1, que é a área da figura 1, tá? Pego a base, 6xy, e multiplico pela altura, que no caso, 2x. E aí o mesmo processo, ó. Multiplico os coeficientes, ó. 6 vezes 2, 12. A letra x se repete duas vezes. E a letra y apenas uma vez. Essa é a área da figura 1. E a área da figura 2? Vamos lá. É um retângulo também. Então, retângulo, a gente pega a base e multiplica pela altura. Então, eu pego a base, 8xy, multiplico pela altura, que é 2x. Então, 8 vezes 2, 16. O x se repete duas vezes, ó. X ao quadrado. E o y fica aparecendo apenas uma vez. Tá legal? E aí eu vou lançar um desafio para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui o exemplo E. Se eu tivesse uma situação desse tipo aqui, ó, 8x elevado ao cubo, y elevado ao quadrado, vezes 5xy elevado à quinta potência. Como ficaria? Vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo aí, tenta fazer, depois tu volta pra cá, tá bom? Bom, seguindo aqui, como é que a gente vai resolver? Coeficiente com coeficiente, a multiplicação. Então vamos devagar. Ó. 8 vezes 5, 40. Agora repara a letra x. Repara a letra x. Aqui ela aparece 3 vezes. Ó, aqui ela aparece 3 vezes. Aqui ela aparece uma vez. Poxa, se aqui ela apareceu 3 vezes e aqui ela apareceu uma vez, ela apareceu um total de 4 vezes. Então, ó, o x aqui elevado ao cubo, x aqui elevado à primeira potência. Se não tem número aqui, ó, é o número 1. Eu somo os expoentes, ó. 3 mais 1, 4. Então, x elevado à quarta potência. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Olha o y. Olha o y lá. Aqui ele apareceu 2 vezes, ó, y ao quadrado. E aqui ele apareceu 5 vezes, ó. Y elevado à quinta potência. Então, eu somo os expoentes. Ó. Se aqui ele apareceu 2 e aqui ele apareceu 5, no final das contas ele apareceu 7 vezes. Então, 2 mais 5, y elevado à sétima potência. Tranquilo? Dúvida? Só registrar lá nos comentários. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, nós já vimos soma e subtração, multiplicação. Como vocês já viram, nós vamos ver agora divisão. Tranquilo? Como se divide monômios. Então vamos à luta. Ó. Leiam junto aqui comigo. Vamos lá. Para dividir dois monômios, dividimos os coeficientes e os termos literais entre si. Como assim? Divisão de dois monômios. Então, como é que eu vou fazer de início? Dividir coeficiente com coeficiente. Ó. 12 dividido por 3, 4. Aí você lembra que lá na multiplicação a gente somava os expoentes? Aqui na divisão a gente vai diminuir os expoentes. Então, como assim diminuir? Ó,
repara, x elevado ao quadrado. Aqui é x elevado a 1. Se não tem número, é a primeira potência elevada a 1. Então a gente tem que diminuir os expoentes. Ó. X elevado ao quadrado, x elevado a 1. Eu diminuo esse expoente por esse. Ó. 2 menos 1, 1. Então fica x elevado a 1. Preciso colocar 1 aqui? Não. Se eu colocar está errado? Também não. Mas não há necessidade. Se não tem nada aqui, quer dizer que o expoente é 1. Então, a x, como a divisão, diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. Certo? Olha o y. Ó. Aqui é y elevado à primeira potência. Aqui também é y elevado à primeira potência. Então, diminui os expoentes. Ó. 1 menos 1, 0. Y elevado a 0. Como é y elevado a 0, não preciso colocar aqui na resposta. Bom? Letra B. Divido coeficiente por coeficiente. 32 dividido por 16, 2. A elevado a sexta dividido por A elevado à quarta potência. Então, aqui eu tenho que diminuir os expoentes. Lembrando, na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você diminui os expoentes. Então, como é uma divisão, você vai diminuir os expoentes. Ó. A elevado a sexta dividido por A elevado à quarta. 6 menos 4, 2. Fica A elevado ao quadrado. E por último, B. Ó, B elevado à quarta e B elevado a 1. Se não tem nada, é 1. Diminui os expoentes. Ó. Fica B elevado. 4 menos 1, 3. E aqui no último exemplo, ó, divide os coeficientes. 10 dividido por 5, 2. Vamos ver x elevado a quanto? Ó, x elevado a sexta, dividido por x elevado ao quadrado. Diminui os expoentes. Não é para dividir os expoentes, é para diminuir. Não é para dividir, é para diminuir. 6 tira 2, 4. Agora olha que interessante. Ó. Aqui tem y, aqui não tem y. Então você vai repetir o que está aqui. Ó. Só vai pegar esse y e vai repeti-lo aqui. Beleza? Essa é a divisão. Divide os coeficientes e as letras que são iguais, você vai diminuir os expoentes. Agora a gente vai ver potenciação. Como é que a gente resolve potenciação? Vamos lá. O que é potenciação? Multiplicação de fatores repetidos. Por exemplo, menos 7x elevado ao quadrado. Como é que você resolve isso? Ó, menos 7x ao quadrado. Menos 7x vezes menos 7x, né? É a multiplicação de valores repetidos. E beleza, como é que eu concluo isso aqui? Ó? Coeficiente com coeficiente. Ó. Menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. E aí na multiplicação a gente soma os expoentes. Ó. Aqui é expoente 1, aqui também é expoente 1. 1 mais 1, 2. Beleza? Menos 3x ao quadrado y elevado ao cubo. Ou seja, o menos 3x ao quadrado y vai se repetir 3 vezes em forma de multiplicação. Então fica assim, ó, menos 3x ao quadrado y vezes menos 3x ao quadrado y vezes menos 3x ao quadrado y. Na hora de resolver, vamos lá, multiplicar coeficiente com coeficiente. Ó. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Repara aqui ó, que eu tenho duas variáveis, ó, x e y. Primeiro a letra x. Vou pegar a letra x, como é multiplicação, vou somar os expoentes. Ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Agora a gente vai ver a letra y. Ó, tudo elevado à primeira potência, tudo elevado a 1. Então vou somar os expoentes. Ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Y elevado ao cubo. Tranquilo? Último exemplo da potenciação. 1/4 elevado 1/4 de x à quarta elevado ao quadrado.
1 quarto de x à quarta elevado ao quadrado. Ou seja, esse 1 quarto de x à quarta vai se repetir 2 vezes. Então, vamos lá. 1 quarto de x elevado à quarta potência vezes 1 quarto de x elevado à quarta potência. E aí como é que eu multiplico fração? Numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Multiplicação, soma os expoentes. 4 mais 4, 8. Então é x elevado à oitava potência. Tranquilo? Para fechar esse assunto de operações com monômios, vamos ver como é que se extrai raiz quadrada de monômios. A gente vai fazer o seguinte aqui. Raiz quadrada de 16x elevado à sexta. Vamos lá. Raiz quadrada de 16x elevado à sexta. Deixa eu colocar no rascunho aqui. Raiz quadrada de 16x elevado à sexta potência. Isso aqui, minha gente, é a mesma coisa do que raiz de 16 vezes a raiz de x elevado à sexta. Separei o coeficiente da parte literal. Como é que eu resolvo isso daqui? Qual é a raiz quadrada de 16? O número vezes ele mesmo que dá 16. 4. Tá certo? E qual é a raiz quadrada de x elevado à sexta? Qual é a variável vezes ela mesma que vai dar x elevado à sexta? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Aqui é uma raiz quadrada, não tem um númerozinho aqui que eu esteja vendo, mas como é raiz quadrada, eu sei que esse número aqui é 2. Então como é que eu vou saber qual é a letra vezes ela mesma, qual é a variável vezes ela mesma que dá x elevado à sexta? Eu vou pegar esse 6 e vou dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, então fica x elevado ao cubo. E aí como é que você tira essa prova real? Olha aqui no rascunho, olha aqui no rascunho. Lembra que tem que ser uma variável vezes ela mesma, que dá x elevado à sexta? X elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo. Na multiplicação a gente soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Aí você tem a prova que x ao cubo é a raiz quadrada de x elevado à sexta. Então, raiz quadrada de 16x elevado à sexta é 4x elevado ao cubo. Tranquilo? Essa aqui é a letra A. Vamos fazer o rascunho aqui da letra B. Vamos lá. Letra B. Raiz de 64x à quarta b ao quadrado. Raiz de 64, x elevado à quarta potência e b elevado ao quadrado. Como é que a gente pode separar isso aqui? Pode ser assim, raiz de 64 vezes a raiz quadrada de x elevado à quarta potência vezes a raiz de b ao quadrado. A gente separou tudo isso daqui. Vamos lá. Raiz de 64. Qual é o número vezes ele mesmo que dá 64? 8. Raiz quadrada de x à quarta. Lembra daquele macetinho que eu falei para vocês? Se a raiz quadrada, o número daqui é 2, você pega o expoente e divide por esse índice aqui. 4 dividido por 2, 2. Então vai ser x ao quadrado. Porque 4 dividido por 2 é igual a 2. Por último, raiz de b ao quadrado. Lembra? B, pega esse número e divide por esse índice. Esse índice aqui é o 2, porque é raiz quadrada. 2 dividido por 2, 1. Como é um número 1, você não tem necessidade de colocar. Então a raiz quadrada de 64x à quarta b ao quadrado é 8x ao quadrado b. 8x ao quadrado b. Tudo bem, gente? Esse arquivo foi mandado para vocês em anexo. Espero que antes de ver o vídeo você já tenha copiado o arquivo e acompanhado a aula, preenchendo, os espaços vazios que estavam aí. Tá legal? Peço agora que vocês façam os exercícios. Qualquer dúvida, só colocar lá na plataforma o seu comentário, que
que eu vou te ajudar nas suas dúvidas. Tá legal? Fiquem com Deus, cuidem-se. Até a próxima.